bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. Aqui estamos nós, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. E vocês não são apenas a água que mata a minha sede. Vocês são minhas colas com gelo e limão, é o que vocês são. Uma coisa que eu adoro, vocês são os meus ginger ales. Vocês são meus panachens. E eu sou o vosso amigo Palmeirinha, aqui estou eu. Neste programa tenho sempre também a nossa amiga Patrícia Figueiredo. Meu trinaranjo de maçã. Sabes tão bem como conquistar. Com uma gotinha de limão. Ai, que maravilha. E minha poncha. Tu sabes que temos aqui muito dinheirinho, não sabes? Sei. É e verdade. sei onde é que ele está. Pois é, à distância de um dedo de Patrícia carrega no botão e podem cair confetis no final de tudo isto. Bem-vindo ao concurso das 12 perguntas. Isto é o... Joker! É o Joker, sim senhor. E falemos rapidamente de dinheiro. Eu disse e volto a dizer, eu tenho dinheiro para dar e tenho muitíssimo vontade, também tenho de dar esse dinheiro. Agora, quanto, em termos de quantia, é que o nosso concorrente vai levar para casa? Ninguém sabe, isso depende sempre do patamar onde o nosso concorrente acabar o jogo. Mas vamos imaginar que acaba no topo da torre e isso significa, como sempre, que hoje alguém pode levar para casa o nosso prémio máximo de... 50 mil euros! Vamos chamar então o concorrente de hoje. Vem de Benavente, foi contabilista durante todo o seu percurso profissional e traz como super joker a sua mulher com quem está casado há já 41 anos. O vosso aplauso para o Ricardo Almeida! Atenção ao degrau, Ricardo, bem-vindo, meu amigo. É um gosto conhecê-lo. Aquela cadeira é sua, Ricardo. Ricardo, bem-vindo ao Joker. Obrigado, Vasco. Meu amigo Ricardo, antes de mais, é um estreante em concursos? Exatamente. Então recebe mais 5 segundos de palmas só porque sim. Muito obrigado. Ricardo está aqui mais uma vez porque foi vítima de uma conspiração em sua casa. Exato. Por causa, não sei se foi conspiração, mas sei que há uma pessoa que é altamente responsável pela sua presença. Exato. E que está aqui para testemunhar o que vai acontecer. É o castigo. Apresente-me então a sua mulher. É a Anabela. Um aplauso para a Anabela Almeida. Anabela, muito bem-vinda. Irei falar com a Anabela daqui a nada. Agora, Ricardo, quando soube que a Anabela tinha esta ideia na cabeça, vou inscrever o meu marido aqui no Joker, o que é que achou? Achou boa ideia? Achou, isso não tem pernas para andar. Como é que foi? Não, achei boa ideia, mas disse tens que ir comigo. Ótimo. Vasco. E foi complicado convencê-la? Foi. Foi? Foi porque ela não queria vir. Não quis? Não. Ok. Mas cá está. Mas está. Mas está e já vou falar com consegui ela. convencê-la. Ricardo, foi contabilista durante muito tempo. Hoje Ainda em dia. sou. Ainda é. É isso que eu Ainda ia sou. perguntar, porque foi, mas ainda continua a trabalhar. Continuo a trabalhar. Muito bem. Agora, além de continuar a trabalhar, tem um tempinho mais para si e sei que o Joker até é importante porque faz questão de não perder um episódio do Joker. Possível sempre. Obrigado sempre. por isso. Obrigado por isso. Não. Vamos divertir-nos ao longo deste Joker, destas 12 perguntinhas. Fico muito Vamos. contente que aqui esteja. Está aqui com a sua mulher, com a Anabela, está aqui num estúdio onde vê em casa o Joker e hoje está aqui à minha frente e vai ser muito engraçado e darei o meu melhor para que seja uma ótima noite, quer para a Anabela, quer para si. Desejo a maior das sortes. Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Anabela, boa sorte. Vamos começar isto. Bora lá. Eu fico sempre muito expectante com a primeira pergunta de sempre para um concorrente. A quem o diz. Não é? Porque nunca mais esquece a primeira pergunta de sempre. Foi ao Joker e a primeira pergunta de sempre que lhe calhou foi a seguinte. Pergunta 1 é esta. De alguém que perde as estribeiras, pode dizer-se que está atrasado, está furioso, tem fome ou tem sono. Se calhar tem sono e por isso é que está a perder as estribeiras. Ou estar atrasado também poderia estar. Mas eu acho que está furioso. É furioso? É furioso. Posso bloquear? Pode. Então vamos bloquear a furioso. resposta furioso. Tudo isto sou eu de manhã quando acordo. Tudo! Atrasado, furioso, com fome e com sono. Tudo! Anabela, está furiosa? Não, agora não. Agora não. Não. E Nem qual- de manhã também não. Não? Acorda bem disposta? Sim. E este rapazinho aqui à minha frente, acorda bem ou não? Tem dias. Tem dias. Quando é meigo é um doce, mas quando é furioso é preciso ter calma. Muita.
Até entortou os olhos a sua mulher. Até entortou os olhos. A Anabela foi para a mesma resposta. A Anabela diz que quem perde as estribeiras é porque está furioso. E a resposta está certíssima, claro, óbvio. Primeira pergunta e o primeiro salto foi dado pelo Ricardo com esta resposta certa. Vamos à próxima pergunta. Pergunta 2. A valer mais dinheiro, 8 ajudas, 7 jokers mais a Super Joker. A pergunta 2 para 500 é esta. Na organização da Sociedade Medieval Europeia, o povo era designado por primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado ou quarto Estado? Aulas de História. Pois, isto é um bocado complicado. Aqui estou com muitas dúvidas. Mas... Idade Média, tem não é? que ser Idade Média. Temos jokers, não é? Mas eu Joker aqui não estou a ver. Eu prefiro chamar a Super Joker. Queres chamar Super Joker? Sim. Então pode carregar no botão. Anabela, venha ter connosco. Atenção ao degrau. Anabela chamada ao lado do seu marido. Atenção, há 7 jokers. Puxem pela cabeça e o tempo passa a voar. 20 segundos. Se é para mim, ou era primeiro ou quarto, que seria o primeiro ou o último. O povo. Quando se fala em povo, também se lembra do quê? 8 segundos. Arriscamos? Queres um Joker? Pode ser. Carrega então no botão. Vamos usar o joker. Entra. Primeiro e quarto? Não. Tem que ser rápidos. Então, Primeiro e quarto. Pode entre ser. o primeiro e o quarto. Entre o primeiro e o quarto. E vamos retirar o quarto. Não é o quarto estado. É o primeiro, o segundo ou o terceiro. Tem mais 6 jokers. Eu não sei. Eu diria primeiro, mas sem certeza nenhuma. Faltam 5 segundos. Então o primeiro Estado. Vamos ao primeiro? Vamos. Bloqueamos o primeiro estado. O povo. Quando falamos da hierarquia e da classificação da Idade Média, há povo. Lembram-se de outros ou não? Nobreza e clero. A ordem certa. Qual é que era o mais importante de todos? Clero, nobreza, povo. Diga lá outra vez. Ok. Não digo. De Pois, facto, claro. o quarto estado saiu porque o quarto estado, Não neste existia, contexto, não existia. Claro. E no que toca a essa hierarquia, o primeiro estado, o clero, Burrice. segundo, nobreza, eu bem tentei explicar. Pois Lembra-se foi. lá de outras coisas. E lembrando do clero e da nobreza, Claro. rapidamente percebiam que o povo era o terceiro estado, não o primeiro. A resposta não está certa. Claro que não. Isso quer dizer que nesta altura continua nos 200 euros. No que toca às ajudas, houve aqui um grande corte nas ajudas. Chamou a Anabela e usamos mais um joker. E a resposta errada faz com que nesta altura tenha 3 jokers. Anabela não volta para o lugar. Fica Não. aqui mais um bocadinho, Ok. porque vou falar um bocadinho melhor e conhecer um pouco melhor a Anabela. Um aplauso para a Anabela Almeida, que é a nossa super joker. Ainda há 2 rondas bónus. Ainda volta daqui a nada. Ok. Anabela, então, faz o quê? Há quanto tempo? E há quanto tempo é que conheces este rapaz? Há 44 anos. 41 anos de casamento, não é? Sim. Que são bodas, sabem de quê? Não. Bodas de seda, sai bodas de seda, é bonito. Que bonito. 41 bodas de seda. E conheceram-se há 44. Em que contexto? Como é que se conheceram? Os nossos pais andaram na tropa juntos e faziam anualmente um encontro dos ex-militares Sim. e houve um ano que decidiram fazer com as famílias. E, Ah, que giro. portanto, nós fomos. Cheios de vontade, obviamente, não é? Ei, Que tem seca, que que seca. Oh pai, vai lá com os teus Pronto. amigos e não sei o quê. Pronto. E houve um grupo que eram os jovens que lá conseguiram os pais convencê-los a ir. Éramos uns 6 ou 8. E fomos. Não me lembro dele nem pouco mais ou menos, vou ser muito sincera. No ano a seguir houve outro almoço e há uma criatura que me liga de Aveiro. Olha, este ano vais ao almoço? Eu disse, eu vou, mas o que é que tens a ver com isso? Não sei quem tu és. Pronto. Querida, a criatura era esta? Era esta. Ok. Porque a criatura lembrava-se do ano anterior. Pois, pelos Claro. vistos. Muito bem. Lembrava. E lá nos encontrámos outra vez e pronto, e a partir Mas daí... espera aí, ligou ao telefone. Naquela altura não era fácil telemóveis e não sei o quê. Não, Era telemóvel, era telefone fixo. de... Telefone fixo? E como é que arranjou o telefone? Pediu ao Não, pai o não. número do amigo? Era a minha mãe que pagava. E valeu a Bem, uma pena. contas loucas. E valeu a Ai, pena. depois Valeu. telefonava-me a toda a hora, a todo instante. Não, era uma vez por semana.
Está bem, mesmo assim, É. a conta não era, na altura era complicado. Sim, ele não pagava. Tá bem, mas quando é que a paixão começa a desenrolar-se? Foi com muito telefonema ou foi preciso mais um encontro dos Não, militares? houve um terceiro encontro, já não me lembro. Nessa altura já sabia quem era a criatura? Já sabia Pronto, que era ok. a criatura, já. E pronto, e depois a partir daí passámos a escrever cartas, que é uma coisa que hoje Que hoje em ninguém dia deve não se perceber faz. o que é. Não é? Mas pronto, escrevíamos cartas. Cartas longas ou cartas curtinhas? Longas. Muito bem. Portanto, depois da conta do telefone foi tipo Ah, foi os dos selos. selos. Foi os selos. Pronto. Muito bem. E agora estão aqui há 41 anos, já com 4 filhos. Sei que um dos netos vive com vocês. É. o pequeno Tomás. É. Maria. Como é que está o pequeno Tomás? Pergunto eu. Está ótimo. Está ótimo? Está ótimo. Deve estar radiante porque os avós estão aqui na televisão. Não sabe. Não faz ideia. Não. Não contaram ao Tomás? Não. Porquê? Pronto, porque achámos que não íamos contar a ninguém. Mas agora o país inteiro sabe que vocês estão aqui. Pronto, agora que remédio, não é? Mas pronto. Olha, espero que seja uma ótima noite. Anabela, bem-vinda, é como super Obrigada. joga. Volta daqui a nada para a primeira ronda bónus depois de 2 respostas. Queremos todos nós respostas certas do Ricardo e mais um aplauso merecidíssimo Obrigada. para a nossa Anabela Almeida. Obrigada, Anabela. Ricardo, tentemos chamar a Anabela para a primeira ronda bónus consigo nos 1000 euros. Há 3 jokers, as únicas ajudas que há, 3, e vamos à pergunta 3. Vale 500 e a pergunta 3 é a seguinte. Qual das seguintes palavras designa um sistema económico centrado na acumulação de riqueza? Autofilismo, ceticismo, funambulismo ou mercantilismo? Muito bem. Se estivesse em casa, a ver o Joker em casa, aparecia esta pergunta. E agora o Ricardo estava em casa aos gritos a dar a resposta certa. Ceticismo não será de todo. Tirámos o ceticismo. Autofilismo está bem inclinado para o autofilismo. 6 segundos. Usamos Jokers ou não? Rápido. Mercantilismo. Mercantilismo. Portanto, ceticismo não é a resposta certa. Funambulismo. Sabe o que é funambulismo? Não, sinceramente não. Parece qualquer coisa. Sabe o que é? Não sabe é que se chama funambulismo. É a arte circense de andar numa corda. Ah, sim. Pois. Isso é o funambulismo. Não. Agora, autofilismo ou mercantilismo? Eu em casa digo muitas vezes: é pá, esquece de não puxar o autofilismo, pá! Oh, papá, mas eu puxei. Não puxaste? Estou a ver que não puxaste. A resposta mercantilismo está certíssima. Muito bem, Ricardo. Subimos aos 500 e a próxima pergunta é a pergunta que pode valer o patamar médio da torre. Vamos à pergunta 4. Ricardo, a pergunta para 1000, com 3 jokers, é a seguinte. Qual destes temas predomina nas obras da pintora Josefa de Óbidos? Autorretratos, cenas de guerra, naturezas mortas ou viagens marítimas? Não conheço, sinceramente, a obra da Josefa de Óbidos. Mas eu estava inclinado para as naturezas mortas. Autorretratos não me parece. Cenas de guerra, muito menos. Temos Viagens 10 marítimas segundos. também não. Eu inclino-me para as naturezas mortas. Posso bloquear? Pode. Vamos bloquear naturezas mortas. Pois bem, falamos de alguém que nasceu em 1630 e que privou de perto com Patrícia Figueiredo. Olá, Patrícia. Olá! Como estás nesta noite? Muito bem. Posso confessar-te uma coisa? Podes, deves. Eu estou muito feliz com a Patrícia que tenho para ti. Eu pensei que a frase acabava em Patrícia. Eu estou muito feliz com a Patrícia. E estou. Muito bem. E estou. Porque o Ricardo ainda hoje é contabilista. E por isso eu pergunto, e atenção à pergunta que eu vou fazer, é a resposta destas pessoas, Patrícia. Certo. Malta, vamos pagar impostos? Então, malta, combinámos, é sempre sim. É sempre sim. Malta, vamos pagar impostos? Já vos senti mais animados. Há discórdia. Há discórdia. Patrícia, Sim. sabias que o Imposto Único de Circulação está presente num dos temas mais importantes do Festival da Canção? Não me digas. É verdade.
Na música e depois do adeus, vencedor do festival de 1974, Paulo de Carvalho faz referência ao imposto de única circulação. Aliás, até tenho uma imagem desse festival que o prova. Repara, Paulo de Carvalho: quis saber quem sou e o que faço aqui. É brutal. É tão boa É esta. fantástico. É fabuloso. Ele é fantástico. Ai. Obviamente, Nuno Marco. Um grande aplauso para o Nuno Marco, que o Nuno Marco faz tudo e mais alguma coisa. É ótima. Pá, ó Vasco, isto era emoldurar e entregar ao próprio. Epá, eu acho que o próprio não faz ideia que canta sobre o imposto de única circulação. Agora já sabe. Agora já sabe. E se calhar agora estraguei uma canção um bocadinho importante na história da nossa democracia. Tudo nada. Não tudo nada. Pois bem, que o Ricardo foi para Naturezas Mortas, dizendo e confessando que não conhece muito bem a obra de José de Óbidos. A Anabela também escolheu a mesma resposta. Sim, Naturezas Mortas. mas sem Sem grandes certezas? muita certeza. Bem. Patrícia, 1630, nasceu Josefa de... Ayala, Ayala. minha grande amiga Josefa de Ayala, nasceu em 1630 em Sevilha. Olé! Olé! Viveu a maior parte da vida em Óbidos. Olé! 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 Vai, Magija! E foi por isso que adotou o nome da Vila Portuguesa. Foi na oficina do pai, um famoso pintor, que Josefa de Óbidos aprendeu a arte da pintura, tornando-se uma das poucas mulheres pintoras em Portugal naquela época. Foi considerada o protótipo da cultura seiscentista nacional, sendo a sua obra muito valorizada e disputada por colecionadores aristocráticos. A obra desta artista barroca divide-se entre pintura, escultura e artes decorativas e revela dois temas predominantes. Um deles, os temas religiosos. E ainda... as naturezas mortas! Muito bem, Ricardo. Muito bem, Anabela. Bem arriscado. E por isso temos o Ricardo e a Anabela, tendo em conta que vocês dois são uma equipa, nos 1000 euros. E a equipa, agora, cada elemento da equipa vai ter que trabalhar no duro. Vamos à primeira ronda bónus. Uma ronda já importante. 3 jokers nesta altura é pouquinho. 5, nada contra. 5 era o ideal. Mas como é que se passa de 3 para 5 jokers? Só com uma ronda bónus perfeita com 10 respostas certas. Esse é o desafio. Ler rápido e muita resposta certa. Anabela, venha ter connosco mais uma vez. Atenção ao degrau. Um aplauso para a Anabela Almeida. Anabela, há pouco não nos cumprimentámos, estava deste lado. É um gosto conhecê-la. Enorme mesmo. Anabela a responder e Ricardo a ler. Boa sorte aos dois. São 60 segundos no relógio e o tempo começa agora. Popularmente, quando se adiciona uma bebida alcoólica ao café, designa-se por cheirinho, gostinho. Cheirinho. Muito bem. Qual destes filósofos é o autor da obra Carta sobre a Tolerância? John Locke, Nicolau Maquiavel. John Locke. Muito bem. Raclette é um prato tradicional de qual destes países? Guatemala, Suíça. Suíça. Suíça, muito bem. No canto alentejano, o solista que inicia a moda é designado por ponto, traço. Ponto. Ponto, muito bem. Qual destes jornais foi um periódico oficial do Partido Socialista Português? A Batalha, o Protesto. O protesto. Muito bem, um joker rápido, Ricardo. Portugal está situado no hemisfério norte, sul. Norte. Bem. Qual destes vocalistas foi recordista mundial dos 20 mil metros em atletismo? Domingos Castro, Dionísio Castro. Dionísio Castro. Muito bem, faltam 3. A grafite constitui o interior dos lápis, é um celuloide mineral. Mineral. Mineral, faltam 2. Que ator foi distinguido com o Prémio Goya Internacional 2025? Richard Gere, Harrison Ford. Harrison Ford. Não, Richard Gere. Que fruto está representado na pintura O Filho do Homem da Mulher Acabou o tempo. Mesmo que tivesse acertado, na nona não não dava. dava tempo para a 10ª, por isso esta resposta E o errada... Richard Gere é imperdoável. Esta resposta errada final não iria mudar nada. Calma, Anabela, porque merece um aplauso. 9 lidas, bom esforço, 8 respostas certas. É um belíssimo trabalho de equipa e haverá mais uma ronda bónus depois da pergunta 8. Um aplauso para a Anabela e para o Ricardo. Obrigada. Estão de parabéns. Belíssima ronda. Ricardo, deixa-me dizer uma coisa. Por causa daquela tentativa da velocidade, de vez em quando há uns pequenos erros que se cometem a ler. Mas há erros que têm muita graça e vai achar graça comigo. Em vez de ler qual dos velocistas, e era os Manos Castro, viu o que é que leu? Disse qual dos vocalistas.
E eu agora só tenho na minha cabeça, em vez dos irmãos Rosado a cantar Perdoa-se, peço demais, tenho os Manos Castro na cabeça, não é? Qual dos vocalistas é que era? Epá, não sei, mas obrigado por isso. Deve ser dos óculos. Temos um novo joker. 4 jokers a partir de agora. 1000 euros na torre. Portanto, podíamos estar melhor, podíamos, mas não estamos mal de todo. É continuar a subir e é para isso que há muitas mais perguntas pela frente. Vamos à próxima. Ricardo, para 3000 euros com 4 jokers, a pergunta 5 é a seguinte. Por que equipa assinou o contrato Miguel Oliveira para disputar o campeonato MotoGP em 2025? Ducati Lenovo Team, Prima Primac Yamaha, Aprilia Racing ou a LCR Honda? Conhece? Conheço. Segue as motas? Sigo. Então pronto. E seja-me descansado. Sim. Portanto, a Ducati Lenovo Team não é. Esses são os 2 campeões que estão. Um deles que está agora a ganhar tudo, não é? A LCR Honda também não. A Aprilia, muito menos. É a Prima Pramac Yamaha. É a Prima Pramac? É. Posso bloquear? É, pode bloquear. Bloqueamos a Prima Pramac. Yamaha. Então, ele mudou de equipa. Mudou de equipa. Onde é que ele estava antes? Ele estava naquela americana Trackhouse. Trackhouse, é isso. Trackhouse. Em português, a Casa dos Flatos. Falou na Ducati. Quem é que está na Ducati? Nesta. Há várias Ducatis, não é? Portanto, há várias equipas que têm Ducati. Este é o Marco Marques e o Bagnaia. E o Bagnaia. Portanto, não está lá o nosso Miguel. Não está. Era bom que tivesse, não era? É, sim, é sincero. Não é a Ducati. A Trackhouse era uma equipa que tinha motas Aprilia. Ele não está na Aprilia. E a Anabela apostou na Honda. Foi na Honda, não é? Foi na Honda. Tem como colega de equipa, por acaso, um piloto que ele gosta bastante e de quem é muito amigo, que é o Jack Miller. Lembro perfeitamente que o Miguel, a primeira corrida que o Miguel ganha, o Grande Prémio da Estíria, ele, na última curva, ultrapassa o Jack Miller e o Espargaró. E Jack Miller, que podia ter ficado de trombas, no final foi dar um grande abraço. Eles são amigos. E o Miguel e o Jack Miller hoje em dia estão na Prima Pramac Yamaha. Muito bem! Estou a ver que segue as motas. Então diga-me lá, o que é que o faz ver televisão? Além do Joker, obrigado por isso, vê o Joker, vê as motas, e o que é que mais gosta de fazer? Não só televisão, mas tempo livre, como é que mata esse bichinho? O tempo livre, muito do tempo é também ocupado a fazer contabilidades, não é? Claro. Mas, porque é o tempo livre que eu tenho, Sim. É trabalho. E, como o neto, perco não, estou muito tempo com ele também. E a ver televisão também, às vezes, quando ele permite, quando Sim. ele está a dormir e coisa, e eu consigo ver aquilo que quero, porque senão eu 47. Mas diga uma coisa, mas também vê muita coisa do miúdo. O que é que o Tomás gosta de ver que hoje em dia também gosta de ver? Diga lá, conhece as músicas do Panda, sim ou não? Já foi mais. Agora é mais o 47, é o Cartunito. Ao Cartunito, muito bem. Mas atenção, porque mais cedo ou mais tarde, vocês os dois vão ter que ir com o Tomás ver os concertos dos Pandas e os Caricas. Por acaso nunca fui, mas é uma coisa que eu Preparem-se à gostava de ver. panela de pressão. Atenção, hein? Toda a gente sabe isso. Exatamente. Garfinho, faca do pão. Exatamente. Sabem tudo. Sim. Toda a gente sabe. Isto é o Panda Style. Seu Bela. Eu sei tudo. Eu sei tudo e durante muitos anos da minha vida era o que só via no carro. Deixa-me lá ouvir a minha rádio. Não, quero o Panda. Está bem, vai ouvir lá o Panda. Ricardo, vamos à pergunta 6. Pergunta 6 para 10 mil. É a seguinte. Qual destes atores integrou o elenco da peça estreada nos anos 1980 mas são verdes? Camilo de Oliveira, Luís Miguel Sintra, Nicolau Breiner ou Rui de Carvalho? Eu não tenho a certeza quem foi, mas... Consegue descartar alguém? Sim. O Luís Miguel Sintra e o Rui de Carvalho. Portanto, para mim só ficaria o Camilo de Oliveira e o Nicolau Breiner. Acho que pelo título da peça será uma peça cómica. E só poderiam ser estes dois.
E eu acho que vou usar um joker entre o Camilo e o Nicolau. Se é isso que quer fazer? O joker é usado entre Camilo de Oliveira e Nicolau Breiner. Confirma? Confirmo. Muito bem. Então o joker vai retirar um dos nomes e não é o Nicolau Breiner. A resposta certa. Eu acho que os outros dois não... Esta peça tem todo o tipo de ser uma peça cómica. 15 segundos. Camilo de Oliveira. Vamos bloquear a Vamos resposta bloquear. Camilo de Oliveira. Amas são verdes. Qual destes três, agora, já não 4, 3 atores integrou o elenco da peça? Luís Miguel Sintra não é a resposta certa. A peça estreou no arranque dos anos 80, no Teatro Variedades e, além da resposta certa, encontrávamos, atenção a este elenco, 1982, Vítor Norte, Luís Mascarenhas, Anita Guerreiro, Luísa Barbosa, Margarida Carpinteiro e um último nome, que é o nome do Camilo Oliveira. A resposta certa, muito bem, Ricardo. Ricardo, já respondeu a metade. E no final desta primeira metade, fazemos aqui uma pequena pausa para balanço. Está nos 10.000, apenas com uma resposta errada. No que toca aos jokers, continuamos com 3. Atenção a estes 3 jokers, porque falhando sem tocar nos jokers, não cai na torre do dinheiro. Mas nesta altura sabe que mais uma resposta certa e chega aos 50.000 euros. E depois é aguentar-se lá em cima o resto do jogo. Fácil. Sem problema. Fácil. Bora lá, vamos à pergunta 7. Peanuts. Começamos agora a segunda parte do jogo, a segunda metade. 7ª pergunta. Ricardo, pode chegar ao topo da torre com uma resposta certa. E aqui está a pergunta 7. Em que ilha açoriana existe uma estátua de Gungunhana, o último monarca do reino de Gaza? Na Ilha das Flores, na Ilha do Pico, na Ilha de São Miguel ou na Ilha Terceira? Não faço ideia. Portanto, eu aqui Não faz ideia. não faço ideia. Então temos 2 hipóteses. Usar 3 jokers, chega à resposta certa, ou então arriscar. É o que quiser fazer. Pois, perco os 3 jokers e mantenho 10.000. Exatamente. 20 segundos. Descarta alguma ilha? Das Flores e do Pico, se calhar. Eu ia entre para São Miguel e Terceira. 10 segundos. Eu iria para uma destas. Se calhar vou arriscar numa destas duas. São Miguel ou Terceira? São Miguel ou Terceira. Vamos para qual? Faltam 5 segundos. Para a Terceira. Vamos para a Terceira. Já estamos assim? Não, eu... Já estamos? Não é. Estamos a rezar a Gungunhana? É o que estamos a fazer. Bem. Patrícia, bora aos Açores. Vamos embora, vamos a isso. Ora bem, tenho coisas para vos contar. Muito interessantes. Gungunhana foi o último monarca do Reino de Gaza, um estado africano da região sul de Moçambique que resistiu à colonização portuguesa. Foi capturado em 1895 após a derrota em Chaimite e posteriormente exilado no arquipélago dos Açores, onde viveu sob vigilância até à sua morte. Na ilha de que falamos, foi erguida uma estátua da mão do escultor Julian Vos Andrai, que homenageia a sua memória, simbolizando a resistência africana ao colonialismo e a ligação histórica entre Moçambique e Portugal. Portanto, a estátua está na ilha onde viveu Gungunhana. Certíssimo. Em que ilha ou ilhas é que Gungunhana não viveu? Pois que não viveu na Ilha das Flores, Nem? nem na Ilha do Pico. Portanto, o seu 50-50 estava certíssimo. Portanto, já sabe, usando um joker, se tivesse usado, tinha a resposta certa. Mas estava aí muito, como eu costumo dizer, a viajar na maionese. Exatamente. Agora, será que a maionese talhou? Ou será que está no Quase ponto? sempre. Patrícia, qual é que é a bonito. resposta certa? É que isto era um momento sério e de repente tu dizes: será que a maionese talhou? A resposta certa é... terceira! Muito bem!
e acaba de chegar aos 50 mil euros! Ricardo, sabe o que é que faz com 50 mil? Contrata o Pão e os Caricas para um concerto lá em casa. Estava para isso. E compra maionese feita. Verdade. Não é preciso. Não talha. Ricardo, 3 jokers. Ou fica nos 50 mil com 3 jokers, ou fica nos 50 mil sem jokers. Usar 3 jokers e chegar à resposta certa é a mesma coisa. Fica nos 50 mil e perdeu os jokers. Portanto, pode sempre arriscar e é o que deve fazer se não tiver ideia da resposta certa. Ricardo, vamos à 8ª pergunta. Para ficar no topo da torre com 3 jokers, a pergunta 8 é: em que obra de Verdi se basearam Elton John e Tim Rice para criar um musical? Aida, La Traviata, Nabucco ou Rigoletto? Eu devia saber esta, porque gosto muito do Elton John e do Tim Rice também, que escreveu algumas óperas musicais, alguns musicais como os do Superstar, e acho eu que é do Tim Rice. 20 segundos. Mas aqui estou na dúvida. Eu estou inclinado, se calhar, para a Traviata. 5 segundos. A Traviata. Vamos à Traviata. Ricardo, a reconhecer não só Elton John, mas também Tim Rice, que é um nome importantíssimo em musicais, por exemplo. Trabalhou muitas vezes para musicais que depois até deram em filmes. Anabela, foi para qual? La Traviata, La mas sem Traviata. certeza. Falamos de um musical que estreou na Broadway no ano 2000, com muito sucesso. Não só muita gente foi ver, mas, além das pessoas que foram ver, os prémios foram merecidos. Ganharam 4 Tonys, o maior prémio no que toca ao teatro e aos musicais na Broadway. 4 Tonys. Nabucco não é a resposta certa. Rigoletto também não foi a obra que serviu de inspiração para Elton John e Tim Rice. Ou foi La Traviata ou foi a Aida. 50 mil é onde vai estar. Jogamos agora para jokers. Ficam aqueles 3 jokers ou vão embora? Tudo depende da obra de Verdi correta. Ambos foram para La Traviata. A ópera certa é a Aida. Era a resposta certa. Não sabia mesmo. Ricardo, foi exatamente nessa ópera de Verdi que Tim Rice e o Elton John se basearam, e temos aqui um excerto dessa peça, desse musical, um excerto chamado The Messenger. Para esta equipa vencedora, Elton John, Tim Rice. Ricardo, os jokers foram à vida. Não há jokers agora. Está nos 50 mil, está no sítio certo, mas é preciso ter aqui uma almofadinha, porque se cair com 1 ou 2 jokers, o impacto é menor. Para ganhar jokers, é preciso respostas certas da Anabela. Anabela, mais uma vez, venha ter connosco. Um aplauso para a Anabela Almeida. Pode colocar os óculos. E sem demoras, vamos a isso. 60 segundos no relógio é muito, muito importante, pelo menos um joker, mas com 10 respostas certas, pingam 2. Ricardo e Anabela, 1 minuto a contar a partir de agora. Informalmente diz que já tem barbas aquilo que é muito antigo ou recente. Antigo. Muito bem. O exército vencedor da Batalha de Waterloo foi liderado pelo Duque de Wellington, Lord Nelson. Lord Nelson. Não, Duque de Wellington. Inaugurado em 2022, como se chama o Museu dedicado ao terremoto de Lisboa, Abal Quake. Abal. Não, é o Quake. As mulheres competiram pela primeira vez em Jogos Olímpicos na edição de Atenas 1896, Paris 1900. Paris 1900. Muito bem. Qual destas luas é um satélite natural de Saturno? Encélado, Europa. Europa. Não, Encélado. Qual destes países foi criado em consequência da dissolução da Checoslováquia? Áustria, Chequia. Checa. A Chequia, muito bem. O livro Charneca em Flor reúne sonetos de que poetisa Flor Bela Espanca, Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta. Não, Flor Bela Espanca, faltam 2, rápido. As solenidades religiosas que se realizam na Quinta-feira Santa designam-se por alvíceras em doenças. Em doença. Muito bem, faltou uma.
Mais 68 é o nome de uma série de pinturas de Adriano Molder, Júlio Pomar. Júlio Pomar. Muito bem, um joker. Qual destes rios nasce na Serra da Malcata? Rio Vazaca? Muito bem, na última pergunta dentro do tempo chegou a quinta resposta certa. Há mais um joker. Anabela, foi um gosto. Excelente super joker. Obrigada. Felicidades. Bom trabalho, Anabela. E bom esforço, Ricardo. Muito bom esforço. O tempo acabou, estava a ler a décima. Há um joker. Eis o último joker. E o que é que aí vem? 9, 10, 11, 12. Uma reta final importantíssima e tem ainda um joker. Só vai carregar no botão para usar o joker para chegar à resposta certa se tiver a certeza de que, naquelas duas opções que vai colocar em cima da mesa, uma delas é a resposta certa. Se não fizer ideia, arrisque e caindo com uma resposta errada é uma queda de 2, não de 3. Vamos à pergunta 9, Ricardo. Para 50 mil com o joker, a pergunta é a seguinte. Que investigador liderou o projeto de descodificação do genoma do homem de Neandertal? Bengt Ingemar Samuelsson, Jan Ake Gustafsson, Sune Karl Bergström ou Svante Pääbo? São tudo nomes muito bonitos. Conheço quase todos, mas não estou a ver bem qual fosse o investigador que liderou o projeto. Não consigo descartar. Conhece algum nome? Não, Não há sinceramente nenhum não. que faça aí brilhar qualquer coisinha? Não. Mas olha, eu estava inclinado se calhar para o único que não termina em homem. O Pääbo, Svante Pääbo. Este é tipo de ser um nórdico. Joker, usamos ou não? Não, acho que não vale a pena. Não vale porque eu Se não... está não- às escuras, Não, a minha dica é não uso o Joker. É. Então vamos para qual? Para o Bengt, para o Jan Ake, para o Sune ou para o Svante? Rápido. Se calhar para o Bengt Ingemar Samuelsson. Então vamos para o Samuelsson. É este senhor. Hã? É este senhor. É o da direita, é o da direita, é. Da direita. Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. Portanto, a pergunta é: quem é o senhor da direita? Acho que é o... Será o Samuelsson? Será? Pois bem, grande amiga do homem de Neandertal é a nossa Patrícia. Que era um fofo, não era? Um fofo. Era um fofo. Tu foste várias vezes a Neandertal, não foste? Porque o homem era de lá. Fui várias vezes visitá-lo. Era uma viagem Querido. muito simpática. Sim, senhor. E era um querido Neandertal, era um fofinho. Por acaso, agora na fotografia fiquei na dúvida, mas depois reconheci os óculos. Olha, então, o que é que o senhor que aqui está, ali está, o que é que ele Certo. conseguiu fazer? Olha, conseguiu algo aparentemente impossível: sequenciar o genoma do Neandertal, um parente extinto dos humanos atuais. Além deste feito científico, identificou ainda um hominídeo até então desconhecido, o denisovano, do resto chão esquerdo. Foi ele que o encontrou. Não pode. Ah, verdade, juro, verdade. Que bom. Estas descobertas permitiram perceber que a transferência de genes destes hominídeos extintos para o Homo sapiens aconteceu após a migração para fora de África. Há cerca de 70 mil anos. Foi laureado com o Nobel da Medicina em 2022 pela pesquisa inovadora sobre genomas de hominídeos e evolução humana. Anabela, foi para qual? Jan Ake Gustafsson. Foi para o Gustafsson? Patrícia, é o Gustafsson? Não é o Gustafsson. Não é o Gustafsson. Também não faço ideia. Patrícia, é o Bergström? Não é o Bergström. É Samuelsson ou é o Pääbo? A resposta certa é... Svante Pääbo. Era o Pääbo, sim senhor. E falou aí no Pääbo. Até disse, pá, se calhar aqui o nome diferente. Isso quer dizer o quê? O Joker foi à vida, mas ainda bem que não usou o Joker, porque a queda, nesta altura, é uma queda de 2 patamares. Portanto, permite ainda pensar em 50 mil, porque faltam 3 perguntas e tem que subir 2. Uma queda agora é uma queda de 3 patamares e se acontecer já a seguir na pergunta 10, cai para os 200. Se cair para os 200 na pergunta 10, no máximo dos máximos ganha 1000. Ainda dá para pensar em 50 mil, dá sim senhor. Não será fácil,
mas é arregaçar as mangas e vamos à luta. Pergunta 10, Ricardo. Para 10 mil é a seguinte. A palavra mageirocofobia designa o medo patológico de correr, cozinhar, estudar ou roubar. É tudo. Ai, Mageirocofobia. eu não sei. Eu não sei. Não sei. Estou aqui como estou a jogar. Acho que roubar não será. Medo. Eu estava inclinado entre estudar e cozinhar. Não há jokers. Nós. Tinha que. Mageirocofobia. Aqui é mesmo um tiro no escuro. O tempo vai passando. Faltam 10 segundos, Ricardo. Eu iria para o medo de cozinhar. Posso bloquear? Estou a brincar. Vamos bloquear o cozinhar. Anabela, foi para qual? Cozinhar, mas sem certeza. Estava a tentar ver a origem etimológica da palavra, mas não consegui. Tentou dividir a palavra, não tentou? Mageirocofobia. A palavra vem do grego. Mageirikos, que significa alguma coisa. E é esse alguma coisa que é a base para a resposta certa. Correr não é a resposta certa. Roubar não é a resposta certa. Faltou-me um joker. Esta palavra aplica-se a pessoas que têm medo ou aversão a alguma coisa. Ambos foram para cozinhar. Resposta está. Está certíssima, muito bem! Mageirikos significa culinário. Pensei que esse manjericão. 10 mil euros. Ricardo, pergunta 11 é uma pergunta estupidamente importante. Porque se chegar aos 50 mil, é aquele descanso de eu não abrindo a boca na última ganho 10 mil euros. É o melhor patamar de segurança que há. Se cair, cai para os 500 e voltamos à conversa da pergunta final ser para 1000. Portanto, vamos sem demoras à penúltima pergunta, Ricardo. Pergunta 11. Para chegar outra vez ao topo da torre. Já lá esteve uma vez, porque não duas. A pergunta 11 é esta. Quem organizou, em 1967, o primeiro Rally Internacional TAP? Alfredo César Torres, Carlos Barbosa, Francisco Sandi Castro ou Mário Silva? Eu conheço alguns dali. O Carlos Barbosa, julgo que seja, é o atual presidente do ACP. O Francisco Sandi Castro, acho que era um piloto de automóveis, assim como o Mário Silva. O Alfredo César Torres também foi piloto de automóveis. E eu estou inclinado porque eu conheço de nome bem o Alfredo César Torres. Ele também foi piloto de automóveis, acho eu. Mas eu acho que ele foi o organizador do Rally TAP durante muitos anos. O Carlos Barbosa é mais recente. Eu vou arriscar no Alfredo César Torres. Bloqueamos Alfredo César Torres. Já sei que gosta de motas e carros. Também. Também? Embora atualmente seja um bocadinho mais afastado, mas também gosto muito, principalmente de rallies. É? Bem, Carlos Barbosa não é a resposta certa. Mário Silva não é a resposta certa. Ou é Alfredo César Torres ou é Francisco Sandi Castro. Em 1967, um destes dois nomes é convidado a organizar o primeiro Rally Internacional de Portugal. Decorreu entre os dias 5 e 8 de outubro de 1967.
e o Ricardo e a Anabela apostaram em Alfredo César Torres. E eu digo que a vossa resposta está corretíssima! Ricardo, no melhor timing possível, recupera os 50 mil euros, homem! Ricardo, vamos à última pergunta. Antes da última pergunta, falemos dos 3 valores em equação. O pior valor possível é 1000 euros. Se for a jogo e falhar, cai 3. Se não quiser responder, e entre cair para os 1000 ou ganhar 10.000, a matemática aqui é fácil. Muito fácil. Muito fácil. No entanto, pode ou saber a resposta certa, ou pode lhe dar a maluqueira e dizer, olha, eu não faço a mínima ideia, mas eu vim aqui para jogar. E a resposta certa garante-lhe confetis na tola. Quando caem confetis na tola, é sinal que limpa o nosso cofre. Patrícia carrega no botão e ganha 50 mil. Alguma questão? Não. Venha ela? Venha. Vamos a isto. Ricardo, boa sorte. Obrigado. Para ganhar 50 mil euros, a última pergunta é a seguinte. Quem foi a primeira mulher a circunnavegar o globo? Elizabeth Bisland, Isabella Bird, Jeanne Barré ou Nellie Bly? Não sei, sinceramente, não sei quem foi a primeira mulher. Pronto, nem consigo. Não conheço nenhuma, nunca ouvi falar de nenhuma delas, mas prometo que me vou informar sobre elas. Se o Vasco também disser agora a seguir. Mas, 30 segundos. Não. A Bird não me parece, porque devia ser mais voadora do que circunnavegar o globo. Não chego lá. Não, prefiro não arriscar e pronto. Prefiro não arriscar. Paramos o tempo? Pode parar o tempo. O Ricardo não quer parar o responder. Entre 1000 euros e 10 mil, eu acho que todos percebemos a sua jogada. Por isso, paramos o relógio. Já lhe vou perguntar daqui a nada qual seria a sua última resposta. Se fosse a jogo, iria apostar em quem? Agora, Ricardo, isto é a prova de que tudo pode acontecer no Joker. Eu tive vontade de vos dar na cabeça na pergunta do povo e do primeiro, e do segundo e do terceiro estado. E só nessa 4 jokers foram à vida. Mas a verdade é que aquela história que eu conto, o que interessa é como se acaba. Podíamos ter acabado agora com 50 mil. Não são 50 mil, mas é muito dinheirinho. Parabéns aos dois. Anabela, foi um gosto. Ricardo, foi um gosto. E tenho todo o prazer em dizer que não são 50 mil, mas ganham o segundo valor mais alto do Joker. Um valor maravilhoso de 10 mil euros. Um aplauso para a Anabela e para o Ricardo. Obrigada. Ricardo, venha ter comigo. Foi um gosto. Obrigado, Vasco. Igualmente. Só roubar 2 beijinhos. Anabela. Obrigado, Anabela. Agora, esta é a pergunta que quem não vai a jogo nos 50 mil não quer acertar. Pois Claro. não. Porque eu vou perguntar outra vez, se fosse a jogo, iria para qual? Jeanne Barré parece-me que seja francesa, não me parece. A Nellie Bly, também não. Eu iria para a Elizabeth Bisland. Então iríamos bloquear Elizabeth Bisland. Anabela, faz alguma ideia? Nenhuma. 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 E bloqueou o quê já agora? Isabella Bird. Foi para a Bird. Não. Que na sua opinião não era, porque é mais Não, voadora, não. não é? Por acaso, Isabella Bird não é a resposta certa? Pronto. Não, nem a Nellie Bly. Ui. Quer ter a resposta certa ou não? Não quero. Não quer? Não. Obrigado Mas pela vou ter. honestidade. Obrigado pela honestidade. Há pessoas que dizem, não, agora não me interessa. Interessa, sim, senhor. Interessa, sim, senhor. Interessa, sim, senhor. Se tivesse ido a jogo e tivesse dito, olha Vasco, eu não faço ideia, mas algo me diz que a resposta certa é Elizabeth Bisland. Eu bloqueava Elizabeth Bisland e naquela cadeira dizia-lhe o seguinte: Ricardo, eu ofereci-lhe 10 mil euros, não quis. Mas com esta resposta, o prémio não é 10 mil. O prémio
é de 1000 euros. Fez muito bem em não ter ido a jogo. Grande jogador, grande equipa. Parabéns. Um prémio merecidíssimo. Um abraço ao Tomás. Obrigado. Está entregue. Terminamos este Joker da melhor maneira a dar um excelente prémio ao Ricardo e à Anabela. Esta dupla, junto há 44 anos, casados há 41, estreiam-se a televisão e levam um prémio fantástico de 10 mil. Mas ficámos a isto de dar os 50 mil. Será que no próximo Joker damos os 50 mil? É a pergunta que eu deixo sempre aqui em suspense. Aquilo que eu lhe garanto é que esta gente toda vai voltar. Eu aqui estarei, Patrícia também. Patrícia, verdade. ela confirma. Terei mais um concorrente com o Super Joker e claro que terei assim, aí em casa com a família, com os amigos, para jogar ou em casa ou nos cafés, com toda a gente aqui. Eu espero por si. Fico o RTP, tenha uma excelente noite. Até à próxima.